Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu estou um pouco afastada, né, do canal, porque eu estava viajando, né, eu fui para Pará, Tucumã, visitar minha família. Então, gente, eu vou estar falando de um assunto que o Senhor tem cobrado muito a minha vida em relação a este assunto, tá? Então, eu vou estar falando para vocês a respeito deste assunto. Muitas das vezes as pessoas não sabem, mas a sua vida se encontra num fracasso. Tanto na igreja espiritual, físico, né, material, porque tudo depende desse assunto que eu vou abordar hoje, tá? Ele é muito importante para mim, deveria ser um dos primeiros assuntos a ser pregado na igreja, né? Discutido, ensinado. Nunca sair da pauta do ensinamento na igreja. Por quê? Porque as pessoas, elas estão presas em prisões, ela estão fazendo a sua geração morrer mais cedo, por não analisar este assunto tão importante nas escrituras, tá? Ele se encontra aqui em Efésios 6:2. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. No 6:2. Honra teu pai e tua mãe, para que o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui está a explicação de muitas coisas que estão acontecendo hoje. Hoje nós vemos muitos filhos rebeldes, muitos filhos que maltratam seus pais, muitos filhos que usam de uma autoridade sobre o pai e a mãe que eles não têm. Obedecer é diferente de honrar. Eu vou explicar. Obedecer é aquilo que te põe para fazer, que é o certo para fazer, que muitas vezes não sabemos fazer, então nossos pais impõem algumas condições, algumas regras, nós obedecemos. Não façamos nada além do normal, obedecer, tá? Agora, honrar o pai e a mãe é bem diferente de obedecer. Honrar é reconhecer a autoridade que é posta sobre você para cuidar de você, né? Para te proteger do mal, de todas as coisas. Então, neste ponto aqui que os filhos têm errado. Por quê? Porque eles usam, eles querem a função dos pais sobre os pais dos filhos. Eles respondem, eles retrucam, eles não estão nem aí para que os pais colocam como regra da casa. Responde, muitos até batem no seu pai, maltrata os seus pais. Isso é um perigo, gente. É um perigo, perigo. Muitas pessoas estão morrendo hoje, não chega não passa dos 18 anos, por quê? Porque eles entram aqui nessa colocação aqui, ó. Honra teu pai para que seus dias de vida prolongue sobre a terra e vá bem. Aí muitas vezes o camarada não morre cedo, porque a mãe tá ali orando, intercedendo, Senhor, dá mais um, tenha misericórdia. Mas a vida é miserável, a vida está presa em prisões. Tudo que a pessoa coloca a mão, ela até prospera um pouco, mas ela nunca está satisfeita com o que tem. Se torna uma pessoa avarenta, uma pessoa invejosa, uma pessoa mesquinha. E a pessoa, ela chega ao ponto, né? Ela chega ao ponto de não reconhecer o bem maior que é o pai e a mãe que está sobre a pessoa. E aí, aqui também em Efésios 6:8, tá sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fazer, seja servo, seja livre. Então, aqui o Senhor está falando que aquilo que você colocar sobre o mundo físico e o mundo espiritual, de bem você vai receber. E é um mandamento com promessa. Meu pai e minha mãe têm que ser cristão para me honrar e obedecer? Não. Eles podem ser ímpio. Você vai ganhar eles pelo seu testemunho. Você não se diz cristã? Você não se diz cristão? Então você vai ganhar pelo testemunho. Não levantando a voz, obedecendo, honrando eles, como reconhecendo a autoridade que Deus tem colocado sobre você, né? Temos que pedir perdão para não ficar preso no mundo espiritual. Isso traz morte. Muitos já estão
espiritualmente morto e já estão dentro da condenação para receber a morte física, tá? E física. Estaremos presos em cadeias, vivendo uma vida desgraçada. Gente, desgraçada não é palavra não, tá? Desgraçada é fora da graça. Desgraçada. A importância de pedirmos perdão para os nossos pais, se falamos alto com eles, ou xingamos, ou batemos pé, é tão importante o perdão, mas em som, tá? Porque muitas vezes você sabe que o seu pai e a sua mãe já te perdoou por uma situação, mas o que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão para que você não fique preso no mundo espiritual. A importância de pedir perdão no mundo físico com alta voz para não ficar preso, né? Ainda que a sua mãe te perdoe, temos necessidade de pedir perdão para não deixar o mundo espiritual, para não ficar preso no mundo espiritual. É muito importante pedir perdão em voz alta. Só assim sua vida terá paz. E que viva sobre a terra muito bem, tá? Então nós temos, eu tenho visto assim muitas famílias presas nesse assunto. Teve um caso lá nos Estados Unidos que a filha saiu brigada com o pai daqui e foi morar nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ela não conseguia o visto dela, não conseguia, né? Tentava de tudo quanto é maneira e não conseguia. Aí um dia ela ligou para casa dela aqui no Brasil e falou com o pai, pediu perdão pro pai. Gente, depois de 3 dias o visto dela saiu. Olha a importância de você pedir perdão pros pais, né? No mundo físico, para que o espiritual seja liberto nele. E aí o visto dela lá nos Estados Unidos saiu. Por quê? Porque ela estava amarrada, a vida dela estava amarrada. Ela até conseguiu algumas coisas, mas a vida ficou, né, presa. E Deus, ele é tão, assim, Deus ele é tão poderoso, porque Efésios 6:2 é o primeiro mandamento com promessa. Se eu creio ou não, obedeço ou não, vai acontecer, tá? No fundo de uma casa que eu morei, tinha um rapaz que ele batia na mãe. Eu ficava ali aflita, né? Porque eu já sabia que ele ia se enquadrar no Efésios 6:2. E depois de uns 3 dias, mataram esse rapaz a machadada na rua. Gente, que tristeza, viu? Então, a importância de nós estarmos, assim, atentos a este versículo, a essa promessa, né? Esse mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias de vida prolonguem sobre a terra e vá bem. Não vive uma vida miserável, devendo para todo mundo, não conseguindo conquistar as suas coisas. Muitas das vezes as pessoas até conquistam porque elas trabalham, mas elas estão presas com aquelas coisas materiais. Elas não conseguem enxergar a devida importância que é a família, que é a sua mãe, que é o seu pai, né? A mãe ela é tão importante na nossa vida porque a gente não viu, mas ela gastou noites de sono, ela mesmo doente, ela se levantou, ela foi cuidar de você quando você chorava. E depois eu vejo assim muito absurdo acontecendo, filhos vendendo a casa da sua mãe, entrando debaixo de maldição, perdendo a sua geração, o seu nome. Porque quando você faz alguma coisa na sua família, em relação aos seus pais, você está ensinando aos seus filhos a te maltratar também, tá? Você usufruiu dos avós dele, maltratou eles, não fique pensando você que você está ensinando alguma coisa boa, não. Porque o seu filho vai te maltratar também. E provavelmente ele vai estar já com o machado já para ser cortado da face da terra. E muitos nomes vão ser cortados de gerações por causa dessa maldição.
por causa desse mandamento. Honrar pai e mãe é muito mais do que obedecer. É abaixar a cabeça. Muitas vezes eles estão errados, não vira para ele e fala, você está mentindo, você está errado. Abaixa a cabeça, espera a sua oportunidade de falar alguma coisa, que certamente ela virá. Se sua mãe virar para você e falar, filha, o que você acha desse assunto? Aí você está autorizado a falar. Tá bom? Porque ela é uma autoridade constituída por Deus maior do que você, maior do que eu, o pai e a mãe. Então nós devemos abaixar nossa cabeça e escutá-los e nunca levantar a voz para um pai, xingar muito menos, bater então. Nem preciso falar o que acontece, né? O que aconteceu com esse rapaz que foi retalhado de machado porque fazia isso todos os dias com a mãe dele. Então, gente, isso é um perigo. Então, a sua vida está amarrada por causa disso. Porque você fala mal da sua mãe, você desobedece sua mãe, você xinga sua mãe, você não tem um pudor, você não tem um respeito, não tem um mínimo de quê? Reconhecer a autoridade, entendeu? Que está constituída por Deus sobre a sua vida. Então isso é um perigo. Graças a Deus eu descobri isso logo, porque eu também já fiz coisas que eu errei e até hoje isso machucou muito o meu coração em relação... Eu amo muito a minha mãe, ela é uma guerreira para mim. De tudo o que ela passou, eu só consigo lembrar que ela é uma guerreira. Ela é uma mulher que venceu. E hoje, lógico, ela tem algumas dificuldades, mas eu procuro ajudar ela. Nunca... até ela fala, ela abre para mim, filha, se eu tiver assim a mais, você pode falar para mim. Mas às vezes eu até quero dizer alguma coisa, mas eu acho que eu penso assim, eu acho que ela é um bem assim tão precioso para mim que eu tenho um cuidado de como eu vou falar com ela para mim não machucar ela, porque as pessoas quando elas vão ficando mais de idade, elas vão ficando mais sensíveis. Então a gente tem que saber falar com elas, tá? Tem que ter paciência, aquele amor que o Senhor tem colocado, né, no nosso coração. Afinal, eu também sou mãe, né? Eu quero ensinar minhas filhas a amar a minha mãe. Porque do mesmo jeito que eu estou ensinando eu a amar a minha mãe, elas vão me amar e vão ser uma avó melhor também. Elas vão ser uma mãe melhor, uma avó melhor. Então, tudo parte desse princípio. Obedecer é o princípio, é o básico, mas honrar é muito mais do que isso. É reconhecer a autoridade que está sobre você, tá bom? Então, se você hoje se encontra numa situação de que falou alguma coisa que magoou a sua mãe, você sabe que você magoou, ela sabe que foi magoada também. Vá lá e corra, feche esta brecha, feche essa cadeia espiritual, que você sempre vai se encontrar, e peça perdão, e não faça mais, porque o arrependimento nós já falamos, a gente confessa e larga, e não faz mais, tá bom? E não fica se justificando, este é o meu jeito. Não, o seu jeito, o meu jeito não serve para o Senhor Jesus. Nós temos que sofrer um novo nascimento, pegar a imagem e semelhança de Deus e colocar na nossa vida e obedecer às Escrituras. 99? Não, 100. Nós temos que obedecer às Escrituras em 100. Se eu obedeço 9 e não obedeço uma entre as 10, eu sou culpada de todas as outras. Eu preciso obedecer 100% das Escrituras, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Honra teu pai e tua mãe, porque a sua vida bem-sucedida nesta terra e na vindoura depende disso. Isso é tão importante. Honra, reconheça a autoridade que está sobre você, constituída por Deus. Beijo.